Vamos começar a gravar. Que o Eterno abençoe a vida de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o Moacir, o Júnior, não sei se vocês vão lembrar dele, ele estava numa das lives, e teve uma pessoa, recentemente, eu não lembro se foi, acho que não foi ontem, foi na live anterior. Eu falei assim diante dos irmãos, não sei se estavam todos presentes, mas eu falei, Julião, Deus está colocando algo no seu colo, tem um presente para você, bem no final da live. Alguém lembra disso? Na live de ontem? Não, uma ou duas lives atrás aí, e ele falou que Rapaz, eu lembro. você Eu lembra aí? lembro. Por incrível que pareça, eu lembro. Então, e aí ele estava mandando mensagem para mim hoje, falando que ele passou na OAB, cara, ele achou que não ia passar de jeito nenhum, e aí o cara soltou o negócio para ele agora, sabe? Agora de noite, tá pensando num cara que tá feliz. Ô, é benção, né, meu irmão? Sim, até porque ele achou que não ia dar, ele achou que ele tinha ido mal, ele disse que estava estudando já para refazer a prova lá na frente. Então foi uma surpresaça que ele recebeu, ele lembrou disso e veio me falar hoje. Eu falei, nossa, glória a Deus, que bênção. Que bênção. Diga, Jéssica. Ou foi sem querer? E nesse dia aí, teve mais pessoas que você falou também. Então, vamos ver se o pessoal volta para trazer, né? Porque às vezes a pessoa recebe e ela não conta alguma coisa. Ah, foi sem querer. Tá joia. Gente, vamos orar aqui. Orar, bater um papo de qualidade. Hoje vai ser um dia bem tranquilo, mas vocês que estão aqui, vocês vão falar, cara, foi a melhor hora que eu já investi na minha vida. Irmãos, vamos orar, vamos orar. Senhor, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pela bênção dos meus irmãos, porque hoje eu já ouvi uns 2 ou 3 testemunhos, Senhor, em cima daquilo que o Senhor tem falado, que nesse tempo o Senhor realiza. Obrigado, porque meus irmãos têm sido abençoados e nós somos um. Quando eles recebem, Senhor, nós recebemos. Todos nós recebemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, porque num primeiro momento o Senhor nos ordena que nós nos afligíssemos, mas agora o Senhor nos ordena que nos alegremos em Ti. Esse é o tempo da alegria, esse é o tempo da abundância, esse é o tempo da Tua presença, é o tempo de nós obtermos revelação de quem Tu és, é o tempo de nós aprendermos a crescer na graça e no conhecimento, de desfrutarmos da verdade que o Senhor nos trouxe, não apenas a informação que muitos nos passam. Então, muito obrigado, porque o Senhor é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então, o Senhor nos tem dado a conhecer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Por isso eu quero te pedir, Senhor, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Que o Senhor venha nos fortalecer e nos dando a compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor. Porque céus e terra passarão, mas as tuas palavras não passarão. Então, por favor, Senhor, revela-nos o oculto, o profundo e o escondido, porque o Senhor é o Deus que muda os tempos e as estações e tem nas mãos o coração dos reis da terra. O Senhor remove reis, o Senhor estabelece reis, porque o Senhor conhece o oculto, o profundo e o escondido. E eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio de poder servir meus irmãos nessa data tão especial. E porque não apenas isso, mas o Senhor está conosco, porque hoje é um dos dias que o Senhor está conosco e o Senhor consolidará esse dia na volta do Mashiach, na volta do Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, por hoje. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero te agradecer e te render a honra, a glória e o louvor antecipadamente. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu já senti a presença só de começar a orar aqui. Eu já penso num cara que está feliz. A festa é do Senhor, meu amigo. A gente é convidado. Exatamente. Eu já estou aqui jubilante por dentro aqui, já querendo soltar uns Hadouken no Satanás já, mas não é hora disso, é hora de se alegrar. Vamos, coisa boa. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou confessar um pecado para os irmãos aqui. Hoje eu imaginei que chegaria mais cedo em casa, não consegui. Cheguei em casa em cima da hora praticamente aqui, até me atrasei porque eu estava fazendo algo para eu comer antes da reunião aqui, e aí se não fosse o livro, eu ia começar só às 8, viu, irmãos? Depois vocês agradecem ele aí, porque na minha cabeça era às 8, eu marquei 7h30, ele mandou mensagem, ué, mas não era 7h30? Eu falei, não, é sim, cara, meu Deus do céu. Aí deu uma acelerada aqui, e deu tudo certo. Mas assim, irmãos, aqueles textos que eu pedi para vocês, né, claro que a maioria não deve ter lido, porque eu também não li, né, eu fiz feiura, não li, não deu tempo. Mas eu quero adiantar para vocês algo muito importante. Nós vamos conversar hoje, não dá tempo de falar todos os assuntos, mas eu quero focar em 2 livros. O livro de Números, capítulo 29, e o livro de Ageu, na verdade, o profeta Ageu, né? Lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos começar
primeiro com Números 29, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual a sensação que vocês estão tendo, vocês que estão comigo aí desde a primeira festa, né, que têm acompanhado aí, o que vocês têm notado na caminhada, assim, em termos de mudança para vocês, assim, dentro, e se vocês notaram o Senhor mover alguma coisa fora, vocês podem dar um breve testemunho. O que vocês entenderam disso? Ou notaram? Pode falar. Rapaz, eu percebi uma mudança completa na minha vida. Tipo, a alegria. Do jeito que eu tava, Tony, eu tava acabado, destruído, escravizado, completamente em cativeiro. Então, hoje eu tô feliz, alegre, a minha comunhão tá, assim, bem disciplinada. Então, eu tenho o meu Uhum. momento realmente muito intenso com o Senhor, diariamente. E só faz aumentar o tempo. Eu acho que é o tempo que o Gafanhoto tinha levado, ele está me trazendo de volta, então tá muito bom. Inclusive, eu acho que o Senhor está trabalhando de maneira tão intensa na minha vida que está me proporcionando um tempo gigantesco para estudar, muito grande. Então, assim, eu não preciso me preocupar com as coisas. Depois eu te conto assim com mais detalhes o que está acontecendo, mas é uma alegria só. Então, eu não tenho que o que reclamar, não. Eu digo, rapaz, resista, passe o processo, porque vale a pena, vale muito a pena. Rapaz, você falou uma palavra-chave antes de passar para a Claudete aqui. Quando Deus quer usar uma pessoa, ele dá tempo para ela, viu? Então, você faça bom uso desse tempo, mergulhe no Senhor mesmo, porque você pode ter certeza. Eu, antes do Senhor começar a me dar as coisas que eu sei, eu passei aí 1 ou 2 anos praticamente recluso. Era estudando Bíblia, indo para a igreja e cuidando do corpo, né? Fazendo atividade física, jogando futebol e trabalhando. Cara, você pode ter certeza que a hora que a coisa vier mesmo, que o Senhor chamar você, né? Jesus passou 30 anos sendo preparado, o apóstolo Paulo passou 3 anos escondido depois da conversão, então tem mistério aí, viu? Glória a Deus. Claudete Nébias, conta, irmã, como é que foi aí esse período para você, seu primeiro ciclo de festas? Só um minutinho. Então, você fala todas as festas? Isso, assim, seja bem objetiva, no sentido assim, o que você notou dentro de você, tá, né? Não precisa explicar a festa A, a festa B. Tipo Ah, assim, dentro de mim eu, né, percebi isso, minha vida aconteceu isso. Simples assim, igual o livro. então, eu tive alguns períodos bem difíceis mesmo, Sim. que principalmente mês de agosto, setembro, foi só luta. Mas o Senhor me fortaleceu, foi o momento que eu mais busquei mais do Senhor. E eu percebi a mão do Senhor comigo. Cada vez mais ele me acrescentou sede, sabe? Em meio às lutas, tempestades, desafios, eu percebi o Senhor me fortalecendo mesmo. A comunhão que em determinado tempo, né, eu tinha deixado um pouco de lado. Então, esse período de estudo, de busca, para mim tem sido maravilhoso. Eu tenho percebido, assim, a mudança interior mesmo que a gente precisa. Esse é o Eu principal. percebo os frutos, sabe, sendo manifestados. Então, eu me sinto feliz também e só querer buscar mais o Senhor. É o que eu sinto. Sua A sede aumentou. Isso, a minha sede aumentou bem, bem mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, Danilão tá chegando agora também. Jéssica, você quer fazer algum comentário? Você deu uma participada, depois deu uma sumida, tirou umas férias da gente, agora que você está voltando de férias, o que você quer falar alguma coisa? Filhos, filhos, pode crer, não tem problemas. Tá bom, fique em paz. Tá jóia. Pessoal, vamos lá. Vamos para o que interessa. Números capítulo 29. Nós vamos começar a conversar a partir do versículo 12.
Números 29, 12. Aos 15 dias do 7º mês, olha só, ele dando o dia e o mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor, porque holocausto, ó, deixa eu autorizar alguém aqui, é a Maria, vamos lá. Vou começar de novo a leitura do verso. Ó. Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável, ao Senhor oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares, vocês oferecerão flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de 1 efá, para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada um dos 2 carneiros. E aqui ele começa diariamente uma regressão na intensidade das ofertas. Aqui é interessante, irmãos, porque é o seguinte, é um portal longo, é um portal de 7 dias. Então ele começa hoje e ele não acaba hoje, ele continua, só que é como se ele abrisse num funil. Ele abre largo e você vê pela medida das ofertas que é como se ele fosse afunilando, 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 ou como se ele abrisse largo e viesse diminuindo de largura, diminuindo de largura, diminuindo de largura até que ele fecha. Então, pela forma como isso é colocado para nós entendemos que existe uma potência no princípio. Inclusive eu nem fiz ainda. Cheguei atrasado, né? Depois tem que fazer a minha oferta para a minha liderança. Mas eu quero chegar com os irmãos à seguinte compreensão. O Senhor, irmãos, ele fala lá no finalzinho, no verso 30, no verso 39, 37. Com oferta de manjares, libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas. Que são festas fixas? São os portais que são abertos durante o ano. Além dos vossos votos, das vossas ofertas de manjares e das vossas libações e das vossas ofertas pacíficas. Perceba, irmãos, aqui, que o tanto que se fala de oferta, principalmente em período de festas. E eu vou trazer um pouco dessa compreensão para vocês aqui, porque, assim, se tem uma coisa, irmãos, que você pode detectar que o inimigo, ele leva vantagem sobre o povo de Deus, é que ele procura lançar sobre nós um mal-entendido sobre essas questões. Como se Jesus fosse todas as ofertas, mas Jesus não é todas. Ele é a oferta pelo pecado e ele é a primícia do Senhor. As demais ofertas, elas continuam, não da forma como é, porque você não manda mais matar um animal. Mas eu quero entrar nesse assunto para você entender que tudo que Deus dá ênfase e gasta palavra e espaço na Escritura é porque tem relevância. Não tem sentido o Senhor dedicar tanto tempo em coisas que não vai ser de uso nenhum lá para frente. Você compreende o que eu falo? Então, a gente tem que entender que o Senhor ele não é doido. Ele não é um esquizofrênico. Não, vou falar agora, eu não quero mais saber dessas coisas antigas, quero só das coisas novas. Então, o novo de Deus vem pela mesma palavra eterna, que era, que é e que há de vir. Então, se Jesus é a palavra, eu não posso amputar ele, dizer que eu acredito na parte que veio depois da cruz e não na parte que vem antes. Eu não posso tratar isoladamente a coisa, eu preciso conectá-la a Cristo. Então, aonde que eu conecto Cristo? Aqui eu quero mostrar para vocês que isso tem total relação com o que nós estamos falando, viu? Qual festa nós estamos? Festa de tabernáculos. Então, olha que interessante isso aqui, ó. Eu vou pegar a tradução da Bíblia judaica aqui para ler para vocês, ó. Eu não uso muito essa Bíblia, porque muita gente não tem a tradução para poder acompanhar, mas eu vou usar hoje aqui para mostrar para vocês. João capítulo 1, aqui no versículo... Essa aqui é a Bíblia judaica, tá bom? Se alguém... É muito difícil de achar ela. Bíblia judaica completa, Davi H. Stern. Ela é traduzida direto do hebraico para o português. Ela não foi traduzida para o alemão, não foi traduzida para o inglês, não foi traduzida para o latim para depois chegar no português. Então, ela é uma Bíblia muito próxima do original, para você entender a importância dela. Mas vamos lá, ó. Eu estou falando aqui para vocês. João, aqui escrito por Yohanan, que eles usam o nome hebraico na Bíblia, capítulo 1, lá no versículo 14. Olha que coisa interessante, irmãos. O texto diz assim, ó. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua Shekinah,
Shekinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Tem uma outra tradução judaica que fala, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E eu gosto dessa tradução porque tem relação com a festa. A festa dos tabernáculos, irmãos, muita gente associa, eu tenho que fazer uma sucá, isso e aquilo, criar uma tendinha. E isso é bom porque é a ordem do Senhor. Tá? Que você possa fazer uma tenda na sua casa, você comer uma refeição debaixo dela. Isso é mandamento do Senhor. Eu não passei para vocês porque eu não quero sobrecarregar vocês de muitas coisas. No primeiro momento, basta que o coração de vocês se incline a aprender sobre isso e vocês vão desenvolvendo essa compreensão e fazendo isso cada vez mais bonito. Então, meu intento foi não trazer para vocês uma medida de liturgia que é muito difícil arrumar algumas coisas, como o que se pede lá no texto, folha de cedro, sei lá o que mais lá, que tem umas 4 plantas para você fazer a sucá do jeito que eles pedem. Então, para não falar, meu Deus, agora eu não consegui fazer, agora eu fiz tudo errado, para ninguém ficar preocupado com essas coisas, eu decidi somente trazer a compreensão geral, e à medida em que os anos forem caminhando, vocês vão ganhando a compreensão e vão materializando à medida em que vocês evoluem, tá? O Senhor sabe que o coração inclinado de vocês, para agora, é a melhor coisa que vocês podiam dar. Porque antes vocês não sabiam e não tinham essa compreensão. Agora vocês têm, agora vocês querem. Então, essa mudança interior ele já acessou. O importante é que você é o tabernáculo de Deus. E aí esse desenvolvimento seu vai materializando até que você comece a colocar coisas que representem o que você se tornou, o que você viveu, ou o que você está entendendo. Tá? Por enquanto, nós estamos ainda em Números, capítulo 29. Tá, eu não vou me ater aqui muito tempo, eu só quis entrar por esse caminho, porque ele diz a data e ele diz o foco das ofertas. Por que é importante as ofertas aqui, irmãos? Aqui eu vou falar de tempo com vocês. O calendário gregoriano, que é o calendário maligno, quem teve a oportunidade de ler o estudo no grupo do Telegram, você vai ver que eu coloquei lá algumas coisas sobre o calendário satânico, e algumas coisas que eles fazem lá. Então, o que está acontecendo agora? Nós temos aqui no final do mês, irmãos, vamos pegar desde o começo do mês, nós temos na metade do mês, um feriado dedicado à Aparecida, ou Dia das Crianças, tudo junto ali. Isso não é positivo, porque não foi Deus que estabeleceu, então com certeza tem maldade, tem adoração maligna ali. Nós temos a questão, no final do mês, que tem a bruxa, Dia das Bruxas, Halloween. E nós temos ainda a questão da reforma protestante, que aconteceu exatamente no Dia das Bruxas. Você sabia disso? Já passou a conectar esse detalhe? Tem gente que celebra a reforma protestante, mas não tem ideia do calendário. Nem bíblica é a reforma protestante, embora algum benefício ela trouxe para a igreja. Aí você fala, mas por quê? Por que a reforma protestante não é algo bíblico e nem trouxe muito benefício para a igreja? Porque Deus nunca quis reformar as coisas, Deus quer restaurar. A reforma, ela veio a partir de uma base errada. Agora, a restauração é quando você restabelece as raízes, quando você volta a considerar Jerusalém como capital celestial. Então, você volta para as raízes hebraicas, entendeu? Então, não tem a ver com restaurar, como, agora, antes era católico, agora nós somos evangélico. É o 6 e o meia dúzia, porque a base do catolicismo, irmãos, está na igreja evangélica. Lutero tirou da base católica muita coisa, tá bom? Inclusive, ele não era um homem que gostava muito de judeu. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o assunto de hoje. Tá? Então, assim, pra você entender, é bem no Dia das Bruxas, é a mesma data. Aí uma igreja celebra-se isso como se fosse algo digno de muito mérito, além do que já se deu. Tá? E o que vem depois? Vem finados. Então, eu quero te mostrar que existe uma linha de feriados subsequentes do diabo, que é quase tão poderosa, eu vou colocar entre aspas, assim, poderosa não é a palavra, mas é quase tão na medida do que são as festas. Porque esse mês nós tivemos Rosh Kodesh, nós tivemos Yom Teruah, que é trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. Tabernáculos são 7 dias. Então nós tivemos aí pelo menos 10 dias de festa. Agora Satanás pega, e ele tem aqui o Dia das Crianças e da Aparecida, pega no final do mês, que tem Dia das Bruxas, Reforma Protestante, e tem a questão do começo do mês que tem finados. É uma frequência de morte e sacrifício enorme para baixo, para depressividade. Daqui para frente, irmãos, o trono que vai se opor a nós é um trono que vai atacar profundamente as emoções, viu? Profundamente. Então, você pode ficar muito atento. E você e eu, irmãos, não é você, tá? Isso é geral.
Isso é mundial, isso não se trata de você e de mim. Seremos, de alguma forma, já vai usar pessoas que têm acesso ao teu coração, são principalmente os familiares, tá, da gente, principalmente os familiares, que falam coisas que a gente não gosta, que mexem em coisas que a gente não acha legal, que só toca no seu couro, porque você está andando de acordo com a palavra. Então, tenha em mente que vem isso. Depois você me fala, Livião, esse tempo, irmãos, ele é um tempo muito delicado, porque aqui, que nem eu falei, nós estamos na festa de tabernáculos, o que isso celebra? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém sabe o que celebra hoje exatamente? Olha a lindeza lá. Oi, lindeza, vamos ver a palavra de Deus. Hein? Alguém quer falar alguma coisa sobre tabernáculos? Alguém tem ideia de onde nasceu essa festa? Do que o senhor quis dizer com isso? Se alguém sabe, levanta a mãozinha. Se ninguém levantar a mãozinha, eu vou seguir com a conversa. Certo. Então, eu vou seguir aqui. Irmãos, tabernáculos, ele veio logo depois de Yom Kippur. E Yom Kippur, ele nasceu depois que o povo de Israel adorou o bezerro de ouro. Pessoal, ó, para você entender o lastro histórico. O pessoal do Egito sacrificou o cordeiro, Deus libertou ele do Egito. Depois que libertou do Egito, eles passaram por pães asmos, comeram pão sem fermento durante 7 dias, celebraram primícias, que são festas concomitantes, elas acontecem ao mesmo tempo, elas ficam juntas, ali é um portal largo também. Conta-se 49 dias, lembra a contagem do homem, e nós chegamos na questão de Pentecostes. Pentecostes, no Antigo Testamento, é a descida da lei, da Torá de Deus, no Novo Testamento é a descida do Espírito Santo. Jesus mandou o povo de Israel esperar, né, os judeus esperarem lá no templo, e eles estavam reunidos e veio um vento forte sobre eles, e isso aconteceu. Agora, o que é interessante? Jesus não celebrou as 3 últimas festas. E por que eu estou comparando, irmãos? Porque lá no Antigo Testamento, o que aconteceu depois? O pessoal que saiu do Egito, eles saíram rico. Eles saíram com muito dinheiro, muito ouro, muita prata, muita pedra preciosa que os egípcios deram para eles. E eles, por não terem entendimento, eles fizeram o quê? No deserto? Construíram um bezerro de ouro, porque Moisés demorou para voltar com a lei. Então, quando eles fizeram o bezerro de ouro, irmãos, lá naquele momento, eles pecaram contra o Senhor, porque Moisés estava em cima do monte recebendo as tábuas da lei, e o Senhor fala assim, eu vou matar todo mundo, eu vou fazer uma descendência a partir de você. Aí Moisés intercede e fala, não, senhor, o senhor foi, tirou eles lá do Egito, agora o senhor vai chegar e matar eles? O que o povo vai pensar sobre a tua reputação? Moisés tocou na reputação do Senhor, irmãos. E aí o Senhor ouviu ele e não matou por causa da intercessão de Moisés. E quando Moisés desce com as tábuas da lei, irmãos, ele havia quebrado a primeira vez, porque ele viu o problema, para não condenar os hebreus. Chegou lá, uma galera foi e matou, a tribo de Levi foi e matou 3.000 homens naquele período. E daí nasceu a tribo sacerdotal de Levi, nesse período aí. E aí Moisés teve que subir novamente ao monte para poder receber as tábuas da lei. E quando ele recebeu as tábuas da lei, irmãos, esse dia foi considerado Yom Kippur, que foi o dia do perdão. Entendeu? Aí o que aconteceu? Depois disso tudo, da intercessão de Moisés, que ele subiu, porque ele havia quebrado a tábua da lei para não condenar o povo, ele subiu, pegou de novo e desceu. Quando ele desceu, foi tabernáculos. O que é isso? A presença do Senhor passou a retornar a Israel, porque o Senhor havia se apartado deles por causa do bezerro de ouro, por causa do pecado. Então a idolatria, irmãos, fechou a presença de Deus, que estava guiando eles por uma coluna de nuvem durante a noite e pela nuvem durante o dia no deserto. Tá, estou resumindo aqui para vocês, dando uma pincelada. Então, o que aconteceu nesse período? O que nós celebramos em tabernáculos? O Senhor deu a sua lei e agora ele quer entrar com a presença dele de volta no ambiente. Ele está dizendo o seguinte, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida, eu quero mudar a tua história, o teu trabalho, o teu coração, a tua vida espiritual, a tua comunhão comigo. Eu quero alargar você e te preencher de alegria. Por quê? 2 coisas. Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Primeira coisa. Segunda coisa, na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 19, verso 10. Então, irmãos, quando você começa a entender que o Senhor quer trazer alegria nesse período, ele ordena nas celebrações aqui, quer ver? Vamos para Levítico. Eu não ia abrir o livro, mas vou acabar tendo que abrir. Levítico, capítulo 23, lá no versículo 33. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês 7º,
para a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Então, se você puder, não trabalhe nem amanhã e nem na quarta-feira, que é o final da festa. Levítico 23, a partir do versículo agora 37 que nós estamos. São as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu próprio dia. Além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas e de vossos votos, e todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Olha a ênfase, irmãos, que ele dá nesse assunto. Perceba na questão das festas. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis festa ao Senhor por 7 dias, e ao primeiro dia, e também ao 8º dia, descanso solene. Tá, então, assim, tem muita coisa aqui que eu não quero ler, que senão vai tomar muito tempo. Depois os irmãos podem estar estudando, porque nós vamos ter tempo para isso. Inclusive, sábado nós teremos a nossa continuidade nesse período de tabernáculos. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor ordena que nós nos alegremos, irmãos. Porque nesse dia, aqui, vamos para Ageu agora, vamos direto para o livro de Ageu. Ageu é o penúltimo livro da Bíblia, do Antigo Testamento, tá? Não, na verdade, o penúltimo é Zacarias, é um pouquinho antes. É Zacarias, de trás para frente, Malaquias, Zacarias e Ageu. Olha o que está acontecendo, irmãos, para você entender como é que a história é cíclica e como é importante você compreender os tempos. Porque o que aconteceu com Israel, a Escritura vai dizer para nós que é para nosso aprendizado. A gente tem que ler o que aconteceu e entender que ciclicamente, de tempos em tempos, aquilo recorre em outros contextos, em outras dimensões, mas o básico da ação de Deus e das trevas é o mesmo. Então, isso é muito poderoso, porque isso te dá vantagem, irmãos. Isso te dá muita vantagem. As festas, elas blindam você com uma parte, com um atributo, com uma camada de tempo na sua armadura que não permite ela perecer com os ataques das trevas, sabia? Você está fechando uma lacuna de 7 anos, 7 festas, se você celebrou as 7, né, ou pelo menos participou com memoriais de alguma coisa, você está recebendo uma medida. É como se você passasse um verniz na sua armadura, para você entender. Tá? Para você dar um upgrade nela e ela aguentar as ações do tempo. Isso é muito poderoso, irmãos, isso é muito poderoso. Então não se trata somente de Deus te dar alegria, porque a alegria é de dentro para fora, a alegria é um fruto, a alegria é evidência da vida, da palavra em você. Então vamos lá, Ageu capítulo 1, verso 1. No 2º ano do rei Dário, ao 6º mês, que mês que é o 6º mês? O mês anterior que nós estávamos, o mês de Elul. No primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha que coisa interessante, irmãos. A palavra do Senhor está dizendo que o povo estava focado em suas próprias casas, mas não na casa do Senhor. Lembrando que naquela época a casa do Senhor era externa à vida deles. Veio, versículo 3, pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai vosso passado, 2 vezes. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, ou muito, né? E eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos.
farei vir a seca sobre vós, sobre a vossa terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, o azeite, e sobre a terra que produz, o que a terra produz, como também sobre os homens, os animais, e sobre o trabalho das mãos. Irmão, sabe o que ele está falando aqui? E o pessoal estava preocupado com as suas próprias coisas. Aqui ele fala casas, mas não se trata somente de casas, mas com as suas prioridades. E o templo, por ser externo ao homem, ele era completamente refém daquilo que os homens traziam como oferta. Por quê? Se o pessoal não trazia as ofertas, os sacerdotes não tinham como trabalhar no santuário. Então, se os sacerdotes não trabalhavam no santuário, eles tinham que trabalhar fora do santuário. Se os sacerdotes saíssem fora do santuário, a casa de Deus ficava desocupada. Quem quer cuidar do sacerdócio se Deus só levantou a tribo de Levi? Então, uma coisa puxava a outra e a coisa está ficando bagunçada aqui. Então, Deus está contando, a partir do momento que vocês pararam de tirar do sacerdócio, vocês pararam a comprometer minha casa. Porque quem trabalha na minha casa no sacerdócio são eles, e se eles não trabalham lá, eles têm que levantar a receita para eles, como que a minha casa vai andar? Eu estou aqui dando um pano de fundo bem breve para vocês. Mas aonde que eu quero chegar aqui, irmãos? Não é nesse texto, não. Eu quero que você vá para o caminho do capítulo 2. Olha aqui o capítulo 2, verso 1. No segundo ano do rei Dário, agora sim, ó, no 7º mês, que é esse mês que nós estamos, ciclicamente, ao 21º dia do mês. 21º dia, irmãos, é o último dia da festa de tabernáculos, tá? É só para você entender aqui, ó. 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: falai agora a Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como se nada fosse aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo, sê forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco. Irmãos, tabernáculos. Deus está falando de casa, e Deus está falando de eu sou convosco, trabalhai. Então o Senhor está dizendo da presença. Diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então, por que Deus fala não temais, irmãos? Porque o povo estava com medo do que seria, do que sucederia. Já que a coisa estava ficando feia e Deus reteve a chuva, não tem colheita. O povo não tinha dinheiro, ou plantava e colhia, ou não tinha nada. Então, se Deus seca a chuva, irmãos, o pessoal não tem receita, tem nada. Agora, olha que forte que é isso aqui, ó. Verso 6. Por isso, pois assim, diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei, olha esse verso aqui, vocês vão lembrar, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações, e virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, se vocês já leram o meu livro, vocês vão lembrar desse verso aqui. Da cinza ao santuário do fogo, porque naquela época Deus já estava sacudindo as nações e o povo para que o seu tabernáculo fosse erguido. Então, olha que coisa, o que Deus está revelando aqui, irmãos? Olha o segredo. Quando uma nação deixa de honrar Deus, outra nação fica com os despojos, fica com as riquezas prometidas e dispensadas a esta nação. Aí Deus fala assim, verso 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. Por que elas virão? Porque não estão mais em posse deles. Então, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito forte. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor. Aí ele fala, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, isso aqui é muito forte, porque quando que o Senhor, de fato, em um novo ciclo realizou isso? Quando Jesus veio para a terra. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de glória.
e de verdade. Então, esse templo, irmãos, ele foi reinaugurado ou foi revelado em Cristo Jesus. A glória do Messias, a chave eterna do Pai de mudança, de salvação, estava no Messias. Então, houve uma materialização em que Deus revelou quem era a sua casa de verdade, porque tanto no livro de Reis, quanto no livro de Atos, você vai encontrar o Senhor dizendo assim: eu não habito em santuário feito por mãos humanas. Então, ainda que por um tempo as coisas aconteceram em um tempo externo, hoje elas têm relação com este santuário. Então, quando você lida com finanças, que é aqui o que ele está falando, vocês têm semeado muito e colhido pouco. Por quê? Porque minha casa está desamparada. Hoje, quem é a casa de Deus, irmãos? São as pessoas, não são os templos. O Senhor nunca mandou você cuidar de templo. Ele mandou você cuidar de pessoas. E os sacerdotes são aqueles que ensinam, e pessoas são aquelas que carregam a presença do Senhor. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Alguém quer fazer uma pergunta? Tá esquisito? Tá confuso? Estou falando muito rápido? Diz aí. Não, tá maravilhoso. Agora eu vejo que você tá cheio de energia. Dá para falar a noite toda aí, se quiser. Pois é, gente. Então, assim, isso aqui mexe muito comigo. Isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. E aí, o que acontece? O que o Senhor Jesus veio trazer? Antes, irmãos, como eles não tinham como edificar uma casa, a presença se retirava do ambiente. E todas as vezes que a presença de Deus se retira, não tem chuva. Eu vou mais longe. Por que você acha, irmãos? Agora eu vou falar um negócio sério para vocês aqui. Já que está na aula fechada, eu vou falar. Por que você acha que o Nordeste do Brasil é uma terra tão seca? Tem muita desonra ao santuário de Deus. Você pode ir lá para você ver o tanto que os missionários passam fome, o tanto que o pessoal que serve a Deus é desonrado. Pode ir lá que você vai ver. Fora a prostituição, as mortes, as coisas. Vai lá para você ver e fazer uma pesquisa. Deus fecha o céu. Aí você pergunta, mas Tony, como é que a gente restaura isso? Aí tem um mistério aí. Isso aí é aula para o curso nível 3, que eu nem lancei. Isso é muito forte, o que tem para falar aqui também. Mas eu quero segurar aqui para vocês, onde vocês vão compreender. Porque onde você vê seca, irmãos, você pode ter certeza que tem desonra a Deus naquele território. O Senhor não criou as coisas daquele jeito, o Senhor criou as coisas com vida. O deserto é um lugar sem vida. O deserto é um lugar de sobrevivência e transição. Então, olha para você ver, vocês viram um vídeo que está passando na internet aí, que lá no deserto de Israel, deserto do Saara, virou um rio. Vocês viram isso, não? Gente, tem um rio, eu vi o camelo sendo arrastado por um rio no deserto do Saara. Irmãos, isso é muito forte, porque Deus prometeu que nos últimos dias ele faria nascer caminhos no deserto e rios no ermo. É a palavra do Senhor, está cumprindo. Então, assim, está acontecendo a seca de um dos rios, do rio Eufrates, ele está secando, por quê? Porque é por lá que as nações vão vir pelejar com Israel. Está secando, irmão. A coisa está cumprindo. Então, esse período de tabernáculos, irmãos, é o período em que a presença desce. E na tua presença, a plenitude de alegria na tua destra. Delícias perpetuamente. O Senhor quer renovar você, Ele quer devolver energia, blindagem para você, proteção para você resistir ao que vai vir. Porque vai entrar agora a estação de inverno, daqui uns meses. E nesse período de inverno, irmãos, não tem provisão assim como tem agora não, viu? Agora é um período de colheita. Deus quer te dar colheita agora. Então, esse é o tempo de você colher o que você não plantou. Aí você fala, como assim, pastor, colher o que eu não plantei? O que está acontecendo aqui, ó? Versículo 7, farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão. Ó, provisão, irmãos, Deus vai tirar da onde ele já julgou em Yom Kippur, vai trazer agora para a edificação do santuário. Ou seja, o Senhor vai enviar o cuidado para você e você vai cuidar de outras pessoas que estão fazendo esse mesmo trabalho para que essas coisas multipliquem. Amém, irmãos? Glória a Deus ou só eu que quero essa palavra? Amém, amém, meu mestre. Então, Amém. Vocês têm que se alegrar, irmãos. Vai ficar com cara de não para mim aí. Tá bom? Se alegra aí, dá um sorriso aí para Deus aí. Glória a Deus, Jesus. Mesmo que você não tá tão bom assim, mas vai ficar. Vai ficar, pode ter certeza que vai ficar.
Tá? E olha como continua aqui, ó. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz. Quem aqui que não gostaria de ter paz? Todo mundo, irmãos. A paz não é ausência de guerra, a paz é a paz em meio à guerra. Então é poderoso o que o Senhor oferece para nós. Agora vamos seguir mais um pouquinho aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Irmãos, nessa questão de tempos, vocês conseguem entender, nesse pouco que a gente conversou aqui, a importância que é de você passar a ler com cuidado no sétimo mês, no primeiro mês, no terceiro mês? Vocês estão começando a entender o tanto que isso é importante? Porque ciclicamente, irmãos, isso acontece várias e várias vezes. Então não passe a leitura, não passe os olhos e ignore os detalhes. Leia uma, leia duas, leia três, porque quando você tem o calendário, você sabe, poxa, esse mês é um mês disso. O que diz o mês 3 na Escritura? Procura tudo que diz mês 3 na Escritura. Você vai entender o mapa de Deus nesse período, o que você pode esperar. Isso aqui é fantástico, irmãos. Isso aqui é que nos dá vantagem sobre o inimigo. Então esse é um período em que Deus quer dar vida para o teu coração, esse é um período de potência. Tá bom? E a chave, ó, aprenda a pegar o seu dinheiro que você recebe, seja salário, seja o que você venda, tudo que você pegar, separe primeiro o que é de Deus, separa aqui, sei lá, eu estava falando para os irmãos, eu tenho um princípio comigo, eu vivo, irmãos, com 80% da minha renda. Tudo que eu recebo, 10% é dízimo, os outros 10% eu separo no meio das ofertas. E separo para dar ofertas nos próximos meses, eu vou deixando lá. Quando chega o dia, eu tenho semente. Ah, mas e as suas contas, como é que fica? Deus provê, e tem provido. Principalmente agora, irmãos. Principalmente agora. Pra você ter uma ideia, eu vou contar um testemunho para edificar a fé de vocês aqui. Teve uma pessoa uma vez, irmãos, que ela falou para mim assim, ó, eu vou te arrumar um dinheiro e na época, irmãos, era coisa de 10 mil reais, para você entender. Eu vou te arrumar um dinheiro. Me arrumou. E desde o primeiro dia que ela arrumou o dinheiro, o senhor falou assim, tira o seu dízimo e a sua oferta que ela vai te dar esse dinheiro. Eu falei, caraca, eu tô pegando emprestado e eu vou ter que entregar. E eu fiz. Ele me deu em parcelas, irmãos. Pá, pá, pá. Quando eu terminei a última parcela, ele me chamou e falou assim, ó, sabe aquele dinheiro que eu te emprestei? Ele falou, nem precisa me devolver, pode ficar para você de oferta. Só para você entender, irmãos, que o Senhor provê. São 10 mil reais. 10 mil reais que ficou, que eu não precisei mexer. Aí eu te pergunto, você acha que Deus não é fiel para mexer com coisas assim? Você acha que o Senhor não pode prover para a tua vida o que está te faltando? Você acha que o Senhor não pode surpreender você assim, ó? Mas você tem fé para se antecipar ao que ele pede, ao que ele fala? Você se movimenta por fé? Porque o movimento por fé é por dentro da palavra. E eu não estou falando só de finanças, mas pode ser qualquer coisa. Eu te dei um testemunho assim, porque é de provisão, e para mim me alegrou muito. Entendeu? Porque eu falei, cara, eu vou ter que pagar esse cara aí, mas eu tô nesse momento cheio de coisa para eu resolver. E aí, ó, pum, a coisa foi e ficou. Então, tem em mente, irmãos, e ele ainda falou assim, ó, apresenta essa oferta nesses portais. Pensa numa pessoa que vai se dar bem, porque são, irmãos, 10 mil são 5 cordeiros. São 5 cordeiros. É muito forte. A violência que você tem no reino espiritual para a vida da pessoa é enorme. Tá, mas eu quero voltar para cá para você entender. Por que você está falando isso, pastor? Porque, irmãos, o Senhor, ele tem dois tipos de situação. Abre comigo em Êxodo, capítulo 25. Deixa eu te mostrar algo. Enquanto isso, eu vou aqui ligar o meu notebook na tomada, porque a bateria aqui está arriando. Só um minuto. Pronto. Irmãos, Êxodo, capítulo 25. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa. E eu já vou caminhar para o fim, não vou estender muito não, tá? Nós vamos aqui ter um tempo de palavra, um tempo de ceia, e eu vou abençoar as ofertas de vocês. Êxodo 25,
Olha o versículo 5, versículo 1, irmãos. Êxodo 25, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração se mover para isso, olha só, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para luz, especiarias para o óleo da unção e para incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Então, olha a chave que eu vou te dar aqui. Deus começa, ele havia acabado de passar o relatório por meio de Moisés sobre a lei. Êxodo 20, 21, 22, 23, 24. Deus deu a lei para o povo lá em Pentecostes. Aqui, ele está dizendo, pessoal, agora é o seguinte, traz a oferta aqui, que nós vamos fazer um tabernáculo. Só que para fazer o tabernáculo, irmãos, tem uma chave aqui, ó, nessas ofertas. Todo homem cujo o coração mover. Agora eu vou te contar um segredo. Quando o coração da pessoa não está naquilo que ela faz, ela não edifica. Ela extrai o poder, ela recebe o resultado, mas ela não edifica, ela não constrói. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui, irmãos, é uma das poucas vezes que o Senhor fala de envolver o coração na coisa. Porque por diversas vezes ele fala sobre sacrifício, ele fala sobre honra, ele fala sobre libação, mas envolver o coração não é sempre não. Ele falou isso 2 vezes que eu me recordo aqui. Uma nessa passagem e a outra lá em 2 Coríntios 9, que a palavra fala que Deus ama quem dá com alegria. Então, são 2 estágios para a edificação do santuário que eu estou trazendo para vocês perceberem. Até aqui, está tudo claro? Sim ou não? Beleza. Então, aqui, irmãos, o que eu quero dizer para vocês aqui? Olha por onde começa o santuário. Verso 10. Também farão para mim uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a sua largura, de 1 côvado e meio a sua altura. O que é isso aqui, irmãos? Arca da Aliança. Por onde o Senhor começa a edificar o tabernáculo? Por dentro. Deus começa a edificar o tabernáculo por dentro. Então, nunca Deus começou por fora, como muita gente pensa. Ah, vamos alugar um templo, vamos pôr uma igreja lá dentro. Ah, vamos fazer uma coisa, arrumar uma casa para a gente se reunir. Irmãos, Deus nunca precisou disso. Deus quer transformar pessoas, pode ser na rua, na fazenda, no vídeo, onde for. A questão é que é de dentro para fora. Sempre foi. Então, Deus vai do fundamento para o lacre, do profundo, do invisível para o visível. Vocês estão comigo nesse raciocínio? Então, onde está a chave disso tudo? O Senhor quer trazer para o teu coração fruto. Todas as vezes que ele começa a edificar você por dentro, ele quer gerar um odre que retenha unção. Ele quer gerar um odre em você, uma casa, que você receba a unção e permaneça feliz. Não só quando você tem dinheiro, quando sua família está bem ou quando você não está doente. Ele quer restaurar você. Isaías 61 fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram e a pôr aos que em Sião estão de luto. Olha só, em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E eles edificarão os lugares antigamente assolados e os de antes destruídos, e as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Então, deixa eu te dar uma palavra aqui. O Senhor quer te restaurar de tal forma, e Ele quer que você se alegre tanto nesse tempo, que Ele quer que você coma coisas saudáveis, coisas gostosas,
Se alegre no Senhor, irmãos. A instrução que eu dou para você é, se você puder, coma uma pizza, coma uma fruta, o que você gosta. Come o que você gosta, se alegra no Senhor, desfrute desse tempo. Porque quando você manifesta aí, você está chamando para a tua vida, e esse é um período que o Senhor quer preparar você para o que vai vir. Então, mergulhe nas escrituras, se você puder estudar, busque mesmo, invista tempo. Sabe, não deixe que as aparências, as circunstâncias tomem de você o que o Senhor está fazendo na tua vida. Essa semana, irmãos, a partir de hoje, começam a descer as bênçãos de Quipur, viu? Se o que você pediu, o que você orou, o que você tem colocado diante do Senhor, já foi julgado. Agora começam as liberações. Tá? A partir de agora, os anjos já estão descendo, já estão servindo, e o que foi decidido, irmãos, não tem diabo que tira. Tá, então você pode alegrar teu coração aí, que vem bênção para tua família, que vem bênção para tuas finanças, que vem bênção para tua saúde, para o teu reino, para o teu espírito, né? Porque você pediu aí, que você colocou, e muito mais. Porque esse é o tempo da provisão, e Deus vai te dar para você poder fazer. Nós lemos aqui, das nações ele vai abalar, porque ele tem que edificar o santuário. Então haverá o quê, irmãos? Uma transferência de riquezas. Então as riquezas vão mudar de mãos. Então, se você está passando hoje um deserto financeiro, uma situação difícil, pode alegrar o Senhor, se alegrar no Senhor que a chuva já chegou. Tá bom? A chuva já chegou. Então, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, porque chegou o dia da sua vitória. Chegou o dia de você começar a dar passos de fé e se alegrar. Você vai dormir como você nunca dormiu. Tá bom? Não deixe o inimigo roubar a alegria do teu coração. Porque o que Deus vai fazer, irmãos, ele já decidiu. Agora, cabe a você manifestar isso. Como? Falando. Senhor, obrigado, porque eu sou próspero, porque eu sou rico, porque eu sou abundante. E eu vivo chamando os irmãos, né? Fala aí, irmã próspera, abundante, fértil, né? Fala aí, virtuosa. Eu sempre falo isso para as irmãs, falo as coisas. A gente brinca tudo, mas eu estou abençoando. Claro que dá, Maria. Você tem até o último dia, você tem até dia 22. Até dia 23, na verdade, né? Antes do pôr do sol para você ofertar. Mas existem chaves, irmãos, que eu quero dizer para vocês. Quanto mais no começo do portal, mais forte, eu só estou deduzindo, tá? Isso aqui é instrução bíblica, eu estou deduzindo pelo volume de ofertas que Deus dá no primeiro dia, pelo que ele dá no segundo, pelo que ele dá no terceiro. Pelo volume, o maior volume é no primeiro. Então, eu suponho que tem uma potência maior aí. Tá? Então, estou abrindo para vocês. Mas não se preocupe que tanto você entregando no começo, quando você entregando no final do portal, a bênção ela é multiplicada da mesma forma. Porque o importante é você apresentar-se diante do portal. E essa é uma daquelas festas, irmãos, ó, Deuteronômio, capítulo 16. Deixa eu alegrar teu coração aqui mais ainda, ó. Versículo 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar em que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, não se preocupe, tá bom? Ah, mas eu vou dar R$1, eu vou dar 50 centavos, eu vou dar R$10. Não se preocupe com isso. Só não apareça de mãos vazias. Tá bom? É uma das poucas vezes que se fala isso. Não apareça de mãos vazias. Tá bom? Celebre, aproveite, colha, ou melhor, plante e colha. Oh, irmãos, pergunta aqui, ó. Quem quer receber uma bênção financeira para ofertar? Fala assim, eu quero ofertar, Senhor, mas eu não tenho condições hoje. Se você não tem condições hoje, eu vou aqui fazer uma oração no final disso aqui. Até o último dia do portal, Deus vai colocar uma quantia nas tuas mãos. Essa quantia que eu colocar, você vai semear para a honra e glória do Senhor. Você quer isso ou não quer? Levanta a sua mão aí. Deixa eu saber se você quer. Se você crê para isso. Livião quer, Danilão quer. Só que, ó, a hora que o Senhor colocar nas tuas mãos, você vai semear aqui, viu? Não vai jogar lá na mão dos outros, não, que não está orando pela sua vida. Você vai colocar aqui, nesse altar aqui. Combinado? Todo mundo de acordo? De acordo. De acordo. Então, irmãos, glória a Deus. Eu vou orar por isso no final, tá bom? Porque hoje é dia de alegria e hoje é dia de você desfrutar da presença do Senhor. E nada melhor do que erguer um memorial para ele na ceia.
Ah, Antônio, mas você já vai parar? Já. Por quê? Porque amanhã o pessoal ainda trabalha, nem todos os irmãos vão folgar, e nós vamos continuar falando de tabernáculos no sábado, tá? No discipulado do sábado, aí eu vou desenvolver mais com vocês, que a gente vai ter mais tempo. Hoje eu só quero para não deixar passar em branco e deixar vocês aí poderem aproveitar a noite de vocês aí, se alegrarem conforme vocês quiserem. Então, irmãos, um minutinho para vocês pegarem a ceia de vocês, se vocês estiverem aí. Tá bom para ceiar? Se não ceiar agora, ceia no sábado, não tem problema. Fica tranquilo. Ai, meu Deus, não preparei, não deu. Tá? Quem tem, já me avisa que tá pronto aí. Levanta a mãozinha aí, quem tá com a ceia pronta. O livro já tá, eu também já tô. Isso ali já tá. Alguém ainda vai pegar a ceia? Escreve para mim, por favor, se você não puder levantar a mão, alguma coisa assim. Alguém ainda vai pegar a ceia? A minha já tá aqui. Ô, Tony, eu não vou conseguir, eu tô dirigindo para casa ainda. Não, não tem problema. Tá, não tem problema. Pode ser no sábado, então, quem for participar do discipulado aí, sem crise. Maria, tudo bem aí? Que eu preciso para fazer ceia? Eu nunca fiz esse trem? Você nunca ceiou com a gente? Não. Sério, Maria? Eu acho que teve uma vez que eu participei, assim, mas eu acho que eu fiquei por fora, mas eu tava junto, mas eu não sei, não. Maria é a figurinha, né? Maria, olha só, quando é assim, vamos fazer assim, ó, no sábado, você separa um suco de uva, tá bom? E um pãozinho. Vamos combinar assim, no sábado vamos fazer ceia de novo aí para quem não celebrou, e quem quiser celebrar de novo pode celebrar, que não tem problema. Tá? Então, sábado nós faremos ceia novamente, para quem não ceia hoje, pode ceiar dentro do portal ainda, porque nós queremos aqui erguer um memorial para o Senhor, e tanto a ceia quanto as ofertas são memórias que o Senhor usa para poder nos avaliar no dia do julgamento. Tá bom, irmãos? Então, vamos lá. Vamos ceiar aqui, ó. Vamos pegar aqui o texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, alguém pode ler, por favor? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo, acho que é de 23, deixa eu ver aqui. Para não ficar só eu falando aqui. Eu posso. Leia, por favor, Claudete. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo, deixa eu confirmar se é o 23. 23. 23, pode ler. Pode ler? Pode. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graça, partiu e disse: Este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Continua. Pode continuar. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode parar. Irmãos, pega aí o seu pãozinho. Nós vamos orar aqui. Em nome de Jesus, nós queremos apresentar esse pão como o teu corpo. Porque nós sabemos que o Senhor foi moído por nós. Nós sabemos que o Senhor derramou o teu sangue por nós e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, obrigado por esse privilégio de estarmos comungando e nos alegrando no Senhor. Hoje é um dia de alegria, é um dia de júbilo na tua presença. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui celebrando. E nós estamos aqui levantando esse memorial porque nós sabemos que devemos celebrar até que o Senhor venha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tabernaculou entre nós e o Senhor voltará a tabernacular conosco em nome de Jesus. Muito obrigado. Nós abençoamos este pão e nos agradecemos a Ti, Senhor, por esse tempo de comunhão. Em nome de Jesus, ceiemos agora. Pode comer, irmãos. Senhor, nós apresentamos também o cálice. Muito obrigado, porque esse é o cálice do teu sangue, o cálice do perdão, o cálice da salvação, da purificação, da restauração, da santificação, o cálice da aliança no teu sangue, que foi dado por nós. E nós sabemos que a partir de agora, nós não apenas erguemos um memorial,
mas nós nos conectamos a ti, e a tua palavra diz, e quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si, por isso há no nosso meio, não poucos fracos, ou pessoas que dormem, Senhor. Então, que o Senhor nos discipline, que o Senhor nos julgue para correção, e não nos deixar sermos condenados com o inferno, condenados com os ímpios. Então, obrigado, Senhor, porque a tua ceia, ainda que instrumento de disciplina, é instrumento de salvação, que o Senhor nos purifique, nos traga a saúde, a vida, o revigorar do Senhor, e que teu sangue permeie nossas veias, nossas artérias, nossos ossos, nossos órgãos, e todos os átomos do nosso corpo, para que recebamos vida. Obrigado, Senhor, nós queremos celebrar-te agora, ceiando e bebendo o teu sangue, em nome de Jesus, abençoado está. Vamos ceiar, irmãos. Sabe, irmãos, glória a Deus, isso aqui é motivo de alegria, sabe? Geralmente nas igrejas, eu aprendi assim, e hoje eu já não vejo mais assim. As pessoas viram, tipo assim, parece que ficam motivo de cemitério, né? Fecha todo mundo, aquela cara de não, assim, tipo, fiz uma coisa que eu não devia, e começa a ficar pensativo. Irmãos, a ceia é motivo de alegria. A ceia é motivo de você celebrar o Senhor que Ele te perdoou, Ele te entregou suas bênçãos. Não é para você ficar com cara de não lá na igreja, né? Às vezes acaba assim, em silêncio, culto, assim, vai cada um embora sem fazer barulho para não incomodar o Senhor, né? Vai que faz barulho, o Senhor fica bravo. Tô dormindo aqui, pô. Vai me acordar? Vai que acontece uma coisa dessa. Tô brincando, não é bem assim. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que você tem que se alegrar, viu? O Senhor já amou você. O Senhor não vai amar mais você porque você faz boniteza ou vai odiar você porque você faz feiura. O fato é, Ele continua sendo amor. Mas é você que precisa tomar posse disso. Tá? Se posicione permanecendo no amor do Senhor. Sábado nós vamos continuar essa conversa. Aqui eu fiz uma introdução, eu falei algumas coisas bem interessantes, mas sábado a gente vai poder destrinchar, que eu vou ter mais tempo e vai estar todo mundo descansado. Tá bom? Então, ó, nesse período aproveite, se deleite, tá bom? Desfrute com o Senhor. Mergulhe na palavra, estude lá o livro de Ageu, o livro de Neemias, o livro de Zacarias e o livro de... Ai, caraca. Esdras, obrigado, é isso mesmo, ó, isso. Muito bem, pessoal, estão atentos. Então, mergulhem nesses livros, tá bom? Para vocês terem uma ideia, nós vamos falar mais no sábado sobre esses detalhes, vamos trazer mais segredos aí para vocês. Vocês têm, quem for fazer a sua oferta, esse período, irmãos, é de você fazer o máximo de coisa possível. Se você tem voto para fazer, se você tem promessa que você fez, sei lá, qualquer coisa, tudo dentro desses portais é muito potente. Isso aqui, irmãos, nesse período, é um período em que o Senhor potencializa as coisas, até para sacrifício, tá? Embora o Senhor fale assim, que você dá na medida que Ele te abençoou, se você vai fazer algo para o bem de alguém, tipo, você vai fazer uma oferta de sacrifício, procure sempre um dos 3 principais portais. Que foi, Claudete? Quer tirar dúvida? Não, é o Livre falou para me postar no grupo. O quê? Ah, eu vou bater uma foto nossa aqui, antes de eu esquecer. Então, mas assim, se você for fazer algum sacrifício, liga a câmera aí, pessoal. Vou bater a foto de vocês aqui, para não parecer que só tá eu aqui. Olha lá, eu, a Claudete. Tem importância não, vai, pessoal. Vai, Maria, você que gosta de tirar foto, cadê você? Maria. Depois não vai falar, eu vou tirar uma foto assim, se você depois não aparecer, azar seu, hein? Pronto, vai ficar de fora hoje. Então, pessoal, olha só. Ah, tá escuro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fica firme, tá? Não entrega os pontos, não, mergulha, se alegra no Senhor. Uns aqui vão ter sonhos com Deus, vão ver Deus renovando as coisas. Gente, vocês vão ver milagre, viu? Escuta o que eu tô falando aqui, ó. Vocês vão ver milagre, vocês vão me contar aqui. Pode esperar aí, porque o Senhor vai colocar nas mãos de vocês. Eu vou orar para vocês aqui, ó, antes de fechar esse tempo nosso aqui. Senhor, em nome de Jesus, faz assim com a sua mão assim, ó. Eu quero abençoar os meus irmãos. Todos aqueles, Senhor, hoje, cujo coração tem desejo de te honrar e de te ofertar. Nós sabemos que o Senhor é quem provê para nós todas as coisas. Eu quero, Senhor, sobre a tua palavra, de Deuteronômio, capítulo 8, lá no versículo 18, eu quero declarar essa palavra na vida dos meus irmãos. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu dar até os pais, como hoje se vê. Senhor, em nome de Jesus,
que o Senhor coloque essas provisões nas mãos dos meus irmãos, que sejam os valores mais diversos, e que cada um desses valores, a hora que entrar, que eles tenham confirmação, essa é a sua oferta, e que eles possam, diante do Senhor, se alegrar, porque o Senhor os ouviu hoje e também os atendeu. E eu quero me alegrar contigo desde já, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o Senhor já os abençoou, por isso eu sou gratíssimo. Obrigado por isso, e obrigado pelo descanso que o Senhor está dando aos meus irmãos, pelo tempo de renovo, e porque as tuas misericórdias duram para sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até eu vou receber uma. Até Amém, eu amém, poder meu ofertar irmão. mais. Glória a Deus. Perguntas? Quem quer tirar dúvidas aí? Por favor, em cima aí da... Ó, esses 10 minutinhos finais aqui, eu vou deixar para vocês tirar dúvida, fazer pergunta e comentar, tá bom? E aí a gente encerra em cima disso aqui. Querem tirar dúvida, fazer pergunta, comentário? Essa é a hora. Fala, Librão. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos como gentios é justamente a perda da cultura de ofertar, de tudo isso, de semear e tal. Então a gente não tem isso. Os judeus, eles preservaram isso desde sempre, é o povo escolhido, não tem jeito. Podem falar o que quiser. E a gente se perdeu, agora que estão retomando isso. Imagine eu que estava por aí, e agora que vim realmente conhecer o Senhor de verdade, quem é o nosso Senhor. Então, assim, é uma catequese, tem que ter muita fé, porque pela fé que o coração abre, que a mente abre, e a coisa acontece, entendeu? Então, se esperar aquela coisa intelectual, entender, vai demorar demais, gente. A gente não tem tempo para isso, não. Então, o negócio é se abrir para o Senhor e acreditar. É um passo de fé, um mergulho no escuro. Acredita e pula. E pronto, e aí veja a coisa acontecer. Alguém quer falar alguma coisa além do livro? Quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Danilo, você que está aí, né, pela primeira vez aí, pegando lá, logo o Kippur, que era o período de aflição, e agora o período de alegria. O que você quer falar aí desse período? Quer tirar alguma dúvida? Quer perguntar algo, comentar alguma coisa? Rapaz, assim, perguntar, não, mas comentar, né? Comentar com os irmãos aqui é algo que eu já comentei contigo mais cedo. A gente está numa luta ainda, num deserto ainda, mas antes existia um medo que me atormentava, uma aflição e uma ansiedade muito grande. E nesse período de Kippur houve uma transformação dentro da minha casa, né? O nosso pastor, o pastor aqui da igreja que eu frequento com a minha esposa, ele deu uma direção de que a gente deveria fazer a Santa Ceia durante todos os dias na nossa casa, e nós fizemos, né, durante toda semana, na semana passada até o domingo. E eu comecei a ter esse hábito com a minha família de orar agora, né, dentro de casa, que era uma coisa que não acontecia. Então, assim, o Senhor, ele permitiu que houvesse paz dentro da nossa casa. E foi o que você falou mais cedo na live aí, né? Não é que não vai ter guerra, mas é a paz em meio à guerra. E é o que está acontecendo hoje, né? No meio da guerra, Deus está trazendo paz, e uma paz que, de fato, excede todo entendimento, porque não tem como entender a paz que a gente está sentindo no meio da guerra que a gente está tendo. Então, assim, eu estou extremamente confiante no Senhor, extremamente feliz de estar na presença dele novamente. Vou compartilhar uma coisa com os irmãos aqui que eu comentei com o Tony há um tempo atrás. Eu havia, num período da minha vida, agora recente, há uns 2 anos atrás mais ou menos, me distanciaram do Senhor por uma questão que aconteceu com meu pai, e eu cheguei a frequentar outros lugares para buscar outras respostas que não do Senhor. E eu não conseguia me conectar a Deus mais, eu não conseguia me sentir mais na presença dele. E o Tony, eu comentei isso com o Tony orou comigo, ele me ajudou, e eu verdadeiramente me senti perdoado por Deus, sabe? Então, hoje está sendo um motivo de muita alegria. Tabernáculo era algo que eu sempre ouvia na igreja, mas também sempre nos cultos, só falando de forma genérica, né? Então, tá entendendo hoje para o que é e para que serve, é já um novo preparo para o próximo ano, né? Basicamente é isso aí. Tô feliz demais. Glória a Deus. Alguém mais? Jéssica Olivier. Eu achava que era Oliveira o nome dela, mas é Olivier, né? Chique, velho. Meio francês aqui.
Então, fechou, gente. Maria, quer falar? Maria apareceu, ela aí, ó. Não, eu não me recordo tipo, de alguma dúvida agora, não. Trenzinho mais bonitinho, né, Maria lá? Não, recordo não. Achei que ela ia falar alguma coisa para falar isso aí, não precisava falar, ué. Maria, você é uma figura, né? Pensa na menina abençoada. Pessoal, valeu. Deus abençoe vocês, tá bom? Amanhã eu vou estar comentando mais coisas no grupo. E quem precisar pode me chamar por aqui, tá bom? Ó, faz a mão assim de receber bênção aqui, que eu abençoar vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e dê a sua shalom. Hag Sukkot Sameach para vocês, uma excelente festa de tabernáculos e que o Eterno abençoe a vida de todos. Amém, irmãos? Abração para vocês, fiquem com Deus e a gente vai se falando aí. Até a próxima. Valeu, gente. Amém. Boa noite. Boa noite. Cadê aqui?